Você não está atrasado, está enganado. Você corre porque acreditou na mentira mais bem vendida do século, que sua vida só vale quando está produzindo. Acordar cedo, bater metas, postar conquistas, tudo isso é o novo rosário da ansiedade. Mas o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 entre os papiros de Nag Hammadi, diz algo radical. Quem beber da minha boca se tornará como eu também me tornarei como ele, e as coisas ocultas lhe serão reveladas. Nenhuma condição, nenhum currículo, nenhuma lista de tarefas, só intimidade. E isso destrói a lógica da produtividade. Você não precisa fazer para ser digno, você já é. O templo da eficiência. Seu celular virou altar, suas notificações, orações, sua agenda, sagrada escritura. Você acredita que se otimizar cada minuto, alcançará a paz. Mas paz não é produto de eficiência, é fruto de presença. Tomé sabia, o reino não é conquistado, é reconhecido. Enquanto isso, você se esgota tentando entrar nele por mérito, como se a graça fosse um bônus por horas extras. A produtividade moderna é idolatria disfarçada de virtude. E o pior, você acredita que está evoluindo, quando na verdade só está correndo em círculos dentro de uma jaula dourada. O mito do eu ideal. Você não luta para ser feliz, luta para ser digno de ser amado. Por isso, inventou um eu ideal. Produtivo, calmo, bem-sucedido. Mas Tomé desmonta isso. Quem busca não deve parar de buscar até encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E ao ficar perturbado, maravilhar-se-á. A verdade não conforta, ela abala. O eu ideal é uma fuga do eu real. E enquanto você tenta alcançá-lo, adia a única vida que tem. A produtividade virou anestésico para não sentir o vazio que só o silêncio pode curar. A religião do fazer. Antigamente as pessoas iam à missa aos domingos. Hoje fazem rituais matinais, meditação, journaling, smoothie verde. Não há problema nisso, se não forem usados como meios para merecer existir. Tomé revela, o reino já está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Você não precisa construí-lo, só abrir os olhos. A produtividade se tornou religião porque substituiu o sagrado pelo controlável. Mas o que é controlável nunca transforma, só aprisiona. O despertar incômodo. Se este vídeo te incomoda, é sinal de que está funcionando. Porque a verdade de Tomé não é suave, ela exige que você pare, que solte o leme, que admita, talvez toda essa corrida seja fuga. E é aí, no colapso da ilusão de controle, que surge a primeira centelha de liberdade. Não a liberdade de fazer mais, mas a liberdade de ser sem justificar. Esse é o primeiro passo, e ele começa com uma pergunta. O que você teme encontrar se parar de correr? Tomé não fala de um céu distante, fala de uma realidade permeando tudo, inclusive você. Mas a produtividade exige que você se veja como falta. Faltam habilidades, faltam conquistas, falta validação. Já o Evangelho diz, quando você conhecer a si mesmo, será conhecido. Não quando produzir, não quando melhorar, agora. Isso inverte toda a lógica moderna. Você não é um projeto a ser finalizado, é um mistério a ser habitado. Quem não odeia seu pai e mãe não é digno de mim. Um dos ditos mais chocantes, mas pai e mãe simbolizam o sistema. As vozes que disseram que valor igual a utilidade. Para seguir o caminho de Tomé, você deve odiar essa programação, não com raiva, mas com desapego. Parar de viver para provar algo. A produtividade moderna é filha dessa obediência disfarçada. Liberte-se, não por rebeldia, mas por fidelidade ao que é real em você. Quem busca deve continuar até encontrar. A busca não é por sucesso, mas por si mesmo. E quando o encontrar, ficará perturbado, porque verá que tudo o que construiu foi sobre areia.
Mas é nessa perturbação que nasce a verdadeira força. Não a força do guerreiro cansado, mas a do que já não tem nada a perder. A produtividade moderna foge dessa perturbação com distrações. Tomé a abraça como portal. Felizes os solitários, não os ricos, os famosos, os produtivos, os solitários, porque só na solidão escolhida o ruído externo cessa e a voz interior fala. Hoje, você foge da solidão com entretenimento, relações superficiais, metas vazias. Mas Tomé sabe, é na ausência de testemunhas que o reino se revela. O culto à produtividade é medo da própria companhia. Se trouxerem 2 a um quarto, eu estarei com eles. Não em multidões, não em conferências, em 2, em intimidade. A verdade não nasce no espetáculo, mas no encontro verdadeiro. Enquanto isso, você acumula contatos, seguidores, conexões, mas quantos realmente o veem? Tomé convida você a trocar quantidade por profundidade, na vida, no trabalho, no amor, porque só no real há fogo. Sua vida parece mais evoluída. Apps de produtividade, cursos online, metas trimestrais. Mas por dentro, a mesma ansiedade, o mesmo vazio disfarçado de propósito. O Evangelho de Tomé não fala de progresso, fala de despertar. E o despertar não depende de acumular, mas de soltar. Você não precisa de mais ferramentas, precisa de coragem para ver que o crescimento foi uma fuga. A verdadeira evolução não é linear, é vertical. Ela desce até as raízes da alma e só lá, na escuridão honesta, o fogo interior se acende. O fetiche do planejamento. Você planeja o futuro como se isso lhe desse controle. Mas Tomé diz, não saibam o que virá amanhã. Por quê? Porque o amanhã é ilusão. A vida só acontece agora. E agora você está planejando, não vivendo. O planejamento virou talismã contra a incerteza. Mas a incerteza é o útero do novo. Ao tentar dominar o tempo, você nega o sagrado. A solução não é abandonar planos, mas não se identificar com eles. Agir, sem se apegar ao resultado. É isso que Jesus chama de conhecer o dia e a hora. Não do calendário, mas do coração. A produtividade como identidade. Você já ouviu, sou do tipo produtivo. Cuidado. Isso é escravidão disfarçada de orgulho. Quando sua identidade depende de fazer, você se torna refém do que produz. Tomé destrói isso. Quando você conhecer a si mesmo, será conhecido, não quando fizer. Sua essência não muda com o seu output. O mundo moderno confunde valor com utilidade. Mas você não é útil, é necessário, simplesmente por existir. Solte a necessidade de provar seu lugar. O reino já lhe pertence. A fuga do presente. Toda produtividade excessiva é fuga do agora. Você vive no depois. Depois da meta, depois do projeto, depois do sucesso. Mas Tomé é claro. O reino está espalhado sobre a terra e os homens não o veem. Por quê? Porque estão ocupados demais planejando o futuro ou lamentando o passado. O presente é o único lugar onde a vida existe e onde o reino se revela. A solução: um único ato. Pare, respire, sinta seus pés no chão. Esse é o primeiro milagre. E ele não exige esforço, só presença. Meditação para ser mais produtivo. Você medita não para se conectar, mas para recarregar e voltar ao trabalho com mais foco.
Isso não é espiritualidade, é otimização disfarçada. Tomé rejeita isso. Se não fizerem da pedra um templo, não encontrarão o caminho. O templo não é funcional, é sagrado. A verdadeira prática espiritual não serve a nada, exceto a verdade. Pare de usar a espiritualidade como ferramenta. Comece a vê-la como fim. Só então ela transformará. Journaling como confissão performática. Escrever seus pensamentos virou um checklist. Gratidão, metas, afirmações. Mas onde está a dúvida, o grito, o silêncio? Tomé valoriza o não dito, o mistério. O journaling autêntico não é bonito, é cru. É onde você escreve: não sei quem sou, estou perdido. Esse é o primeiro passo para o reino. Pare de escrever para se consolar. Escreva para se confrontar. A verdade nasce na honestidade, não na positividade. Retiros para fugir, não para encontrar. Você paga para ir a um retiro, não para se encontrar, mas para fugir do caos. Mas o reino não está na montanha isolada, está no trânsito, no escritório, na discussão familiar. Tomé diz: espalhado sobre a terra. A verdadeira espiritualidade não foge do mundo, transmuta-o. Sua tarefa não é buscar o sagrado longe, mas reconhecê-lo perto. O altar está onde você estiver. Basta parar de correr. Cursos espirituais como coleção de certificados. Você acumula certificados, como se a iluminação fosse um currículo. Mas Tomé é categórico. Conhecerás a ti mesmo. Não por meio de outros, mas por você mesmo. Nenhum guru pode te dar o que já é seu. A sabedoria não se compra, se reconhece. Pare de buscar mestres. Torne-se seu próprio discípulo. Observe, escute, silencie. É nisso que o fogo nasce. A estética do sagrado sem substância. Seu espaço tem incensos, cristais, frases em caligrafia. Mas seu coração? Ainda dividido, ansioso, controlador. Tomé não se importa com a aparência. Ele pergunta: o que há dentro do copo? A espiritualidade moderna vem de decoração da alma. A verdadeira espiritualidade exige vazio. Só no vaso vazio o vinho novo cabe. Limpe não o ambiente, mas o olhar. E veja, o reino já está aqui. O trabalho como oferenda, não como prova. Você não precisa trabalhar para merecer existir. Trabalhe como oferenda, não para conquistar, mas para expressar. Tomé mostra: o reino não é recompensa, é modo de ser. Faça seu ofício com atenção plena, sem esperar aplauso. Que cada tarefa seja um ato de devoção, não ao sucesso, mas à integridade. É nisso que o sagrado se revela, não no que você faz, mas em como você está enquanto faz. O silêncio como prática revolucionária. Na era do ruído constante, o silêncio é ato de coragem. Tomé não ensina falas, ensina escuta. Reserve 10 minutos por dia para não fazer nada. Não meditar, não respirar conscientemente. Só estar, sem objetivo, sem produtividade. Nesse vazio, algo surge. Não uma ideia, mas uma presença. É ela que te guiará. Não sua agenda, mas seu fogo interior. A falha como portal. Você teme errar porque acredita que erro é igual a inadequação. Mas Tomé vê a falha como rachadura por onde entra a luz. Quando seu projeto der errado, não se critique. Pergunte: o que isso revela sobre meu apego?
A verdadeira transformação nasce não do sucesso, mas do colapso. Abra-se à imperfeição. É nela que o sagrado se esconde. O encontro como sacramento. Troque a rede social pelo encontro real. Um café com alguém, sem celular. Olho no olho. Tomé diz: se 2 estiverem em um quarto, eu estarei com eles. Não em lives, não em comentários, em presença. Faça cada conversa um ritual. Escute não para responder, mas para tocar a alma do outro. É nisso que o reino se manifesta, na conexão verdadeira. O chamado final. Pare de buscar, comece a ser. Você não precisa de mais nada, nenhum curso, método, guru. O reino já está em você e ao seu redor. Só pare, respire, sinta. A vida não está no amanhã, está aqui, agora, neste batimento, neste silêncio, neste fogo que você tentou apagar com tarefas. Acenda-o, não com esforço, mas com entrega. Você não está aqui para fazer história. Você é a história. Viva-a! Se este conteúdo tocou algo em você, não na mente, mas no silêncio entre seus pensamentos, então você já pertence a este caminho. Inscreva-se no Fogo Interior e ative o sininho, não para não perder vídeos, mas para não perder o fio da própria alma. Aqui não há gurus, fórmulas mágicas ou promessas fáceis. Há textos esquecidos, mitos desenterrados, verdades incômodas e a coragem de questionar o que todos aceitam. Este canal é um laboratório simbólico, para quem entende que a verdadeira transformação não acontece no mundo exterior, mas na fornalha do ser. Se você está cansado de espiritualidade superficial, se sente que há uma chama interior esperando ser reconhecida, se busca sabedoria com raízes, não com likes, então bem-vindo. A grande obra começa quando você decide parar de fugir dela. Inscreva-se, acenda seu fogo interior. A obra começa agora.